Boa tarde, meus queridos amigos e amigas, amores de minha vida. Hoje eu vou compartilhar com vocês um momento da minha vida, também passado na Bahia, em 1989. E como eu cito este quadro aqui, Guernica, pintado por Pablo Picasso no final dos anos 30. E depois eu quero mostrar também essa figura agora, porque vou citá-la mais no final. E acima tem a minha mãe querida, que já nos deixou há 12 anos, está lá no reino de Deus. E a minha cachorrinha também, a Suki, que é filha do Scooby e da Linda, nascida em Goiânia, no estado de Goiás. E então, vamos lá, a minha reflexão, aos meus questionamentos, as minhas experiências, que graças a Deus me trouxeram aqui como estou. Eu. Todinha. Sempre achei as pinturas de Picasso distorcidas, retrato do mal, etc. Embora artisticamente perfeitas, elas, como a de Guernica, expressam o hediondo, o oculto. Sempre pensei comigo mesmo, como alguém pode ver tudo distorcido? Como será que ele via o real, já que nos brindou com o irreal? O irreal ou o real, que a maioria não consegue ver? Ou o monstro que existe escondido no anjo? Estou vivendo uma situação totalmente surrealista. Acreditei um dia ter encontrado alguém que fosse diferente, aquela pessoa com ideais de vida alheios às coisas fúteis, voltado para a sinceridade, para a lealdade, para a moralidade. Vivi nessa crença uns 2 anos ou mais, quando tudo se distorceu e a realidade apareceu distorcida, má, como só é a realidade dos comuns. Engraçado, eu até entendi tudo e não me atingiu tão fundo. Sensibilizei-me com a trama com que um ser humano envolve outro para chantageá-lo, etc. E optei por voltar à normalidade, ao lado de quem, para mim, era uma pessoa pura, incólume, verdadeira, uma miragem. Enxerguei-o como um ser humano normal e caminhamos juntos por muito tempo. Houve uma breve e rápida interrupção nesse relacionamento, que voltou mais forte do que nunca, pelo menos foi o que pensei. Nestes tempos, tudo desmorona e a queda é bem maior. Os fragmentos, bem mais pontiagudos, revolvem a ferida já quase cicatrizada e toda a Guernica está ali. O fingimento, a falsidade, a deslealdade, o cinismo, a exigência, o interesse, a maldade. Sim, este quadro é horroroso, pois desnuda faces, sentimentos volúveis, situação constrangedora, ao mostrar a imperfeição do ser. De um lado, de alguém que partilhou de alegrias, tristezas, doenças, apertos financeiros, sonhos, objetivos de vida e, ao final, um ator, uma pessoa que abraçava hoje aqui, amanhã acolá, sem o menor remorso, sem o menor respeito.
De outro lado, de alguém que tenta se vingar fazendo mal, destruindo, ofendendo, agredindo pessoas que nada lhe fizeram e que nenhuma participação haviam tido nas noites de orgia, de prazer, de carinho, nas palavras carinhosas, acolhedoras, saudosas, praticadas e proferidas. Sim, o quadro que vejo em minha frente é totalmente surrealista no sentido negativo. Duas faces feias, desonestas, perdidas, duas almas que vieram a este mundo se purificar e que, ao invés de seguirem pelo caminho que leva a isso, escolhem o mesmo caminho da intriga que os afunda cada vez mais. Um deles acusa o outro de ser mau, desonesto. Mas qual é o pior deles? Quem pode julgar? Sempre ouvi falar que quando um não quer, dois não brigam. Então, não há desculpa possível. Tudo aconteceu porque ambos assim o quiseram, ambos assim o escolheram. Um traiu durante anos a confiança, a acolhida, o amor, o respeito, a moral, e o outro traiu uma vez a um só, quando resolveu abrir a boca. É uma situação muito delicada, é difícil de se entender e de aceitar. O homem traiu o que de mais puro existia em nossas vidas, expôs a família dele a uma série de vexames, vulnerável à maldade alheia. A mulher traiu ao homem quando resolveu se rebelar a uma situação mantida e aceita por ela durante anos, com o objetivo de destruir. Quem terá conseguido causar maiores danos? Quem terá conseguido balançar os alicerces de uma vida construída na base da confiança mútua da moral? Isto será importante ou será o mais importante? O homem assume o que fez, a mulher assume o que fez. E nós, os que fomos atingidos, como ficamos? Como voltará à normalidade uma situação que me fez lembrar o surrealismo? Surrealismo que, de acordo com o dicionário Aurélio, é o desprezo das construções refletidas ou dos encadeamentos lógicos e pela ativação sistemática do inconsciente e do irracional, do sonho e dos estados mórbidos, valendo-se frequentemente da psicanálise, visava em última instância a renovação total dos valores artísticos, morais, políticos e filosóficos. Aí fecho aspas para o dicionário Aurélio. Como é também uma renovação moral, filosófica, será aí a oportunidade do homem levar uma vida livre de mentiras? Sim, porque até hoje sempre houve uma mentira no fundo do baú. Será agora a oportunidade dele refazer a vida, os valores, as atitudes? Será agora a hora de ser verdadeiro? Com ele mesmo e comigo? E com os outros, ou o outro, né? Ou a outra. Enfim. O exercício da verdade nem sempre pode ser desenvolvido, pois vivemos numa sociedade hipócrita. Mas é fácil resistir às tentações da carne, do prazer, para quem acredita na verdade, na coerência. Em cada passo somos tentados a ceder, em cada passo somos tentados ceder, é uma opção. Quando se é sozinho, nada importa, mas se a pessoa se propõe a andar com a cabeça, os ombros erguidos, o olhar olho no olho, sem pestanejar, sem evasivas, sem o que esconder,
daquele ou daquela que entre tantos foram os escolhidos para partilhar de nossa vida, ficamos cada vez mais fortes, mais longe do fácil das tentações. Espero sinceramente que o homem também repense seus valores, seu modus vivendi e decida a caminhar para a vitória, pois nesta estrada só os fortes, só os destemidos conseguem atingir a meta. Que todo este quadro surrealista sirva para se repensar toda uma postura, uma filosofia de vida, não só o homem, eu e também a mulher. Fecho o aspas aí para minha reflexão. O que é importante em tudo isso é que nós sempre devemos nos questionar e nos manter firmes no nosso ideal de vida, na nossa busca pela felicidade, pela sinceridade, atrelados à nossa fé, que deve ser sempre o norte de nossa vida, onde fingimento não existe, onde devemos ser o mais possível verdadeiros. E mesmo Pablo Picasso, no seu mural, né, que ele fez retratando a maldade dos homens, o interesse, a desumanidade, mas ele colocou uma luz, que é a segunda imagem, uma luz de esperança, E é nessa esperança que nós devemos nos agarrar quando temos problemas, quando não podemos solucionar isso ou aquilo. E temos então a esperança de que isso vai ser solucionado um dia. E hoje o meu testemunho é que é solucionado, porque o amor sempre vence. E Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos abandona. Então, após 30 e tantos anos, eu digo para vocês, sejam honestos com vocês mesmos, amem seu próximo, amem aquele a quem vocês escolheram viver e construir uma vida. E resistam à tentação, como nos ensinou o nosso querido nosso Senhor Jesus Cristo. E resistir à tentação no seu Pai Nosso de cada dia. Um beijo. Papo com a Val, 4 de setembro de 2020. Se gostaram, dê um like. E se puderem, incentivem outros a se inscreverem no canal para que eu possa continuar fazendo isso, embora não faça isso com pensamento de receber algo em troca monetariamente. É totalmente eu para vocês, é uma doação que eu faço com as minhas experiências e que elas não terminam nunca. Os questionamentos são eternos. Você consegue solucionar ou vencer um e aparece outros, mas assim é a vida, assim é a nossa evolução nesse mundo guernico, se posso dizer assim, nesse mundo que Picasso retratou tão bem, nesse surrealismo que ninguém enxerga, é um óbvio que está escondido, ou que ninguém vê. Fiquem com Deus e até depois.